Olá pessoal, hoje nós vamos falar com a Sirlene sobre inclusão do autista, das pessoas com deficiência na igreja. Peço perdão pelo atraso. Um pouquinho atrasadas. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Fefé. Fefé é fã número 1. Linda! Nossa, gente, eu tô me achando um bagulho. Eu tava cozinhando. Que amanhã a gente tem o arraial, né? O arraial solidário da Episteme. E o cabelo tá até molhado. Vamos aguardar a Sirlene. Espero que ela me encontre aqui. Cláudia, manda o link pra Sirlene, por favor. Porque às vezes o pessoal confunde. Eu pus faixinha pra disfarçar, que o cabelo hoje não tá cooperando. Saudade, Gigi! Giovana. Giovana foi minha aluna, tá sempre aí. A Giovana dando oi, dando beijo. Vou fazer uma live com os meus ex-alunos. Hein, Gigi? O que você acha? Chamar a galera pra falar da Pro. Então, hoje a gente vai falar sobre a inclusão do autista na igreja. Como manda o link? Fernanda, manda um link pra Cláudia mandar pra Sirlene. Um pouquinho atrasada. Nossas lives são sempre às 20. Cadê a Sirlene? Aqui, achei, ó. Sirlene Fideli já tá aqui, já. Ainda não tá lendo a sua câmera. Sirlene, já vê se você vê um boneco verde aí. Uma das lives mais pedidas. Eu tô te vendo, Sirlene, mas eu não consigo identificar a sua câmera. Ele ainda não identificou a sua câmera. Tá pelo celular? Se não tiver pelo celular, eu não consigo falar com você. Vamos ver aqui. Nossas lives dá sempre um belzinho. Vê o seu Messenger. Sirlene, sai e entra de novo. Eu tô vendo ela aqui, ó. Ela tá até com uma menininha dando... Mas não tá lendo a câmera dela. Tá lendo a Cláudia. Tá lendo o Francisco. Tá lendo a da Janaína, mas não a da Sirlene. Sirlene entrou de novo, vamos ver. Aí, tô te adicionando, Sirlene. Isso, né? Não vou cantar a vitória ainda, vamos lá.
que a gente sempre... Consegui, tô aqui. Eu já estava aqui faz tempo, você não tinha me visto. Não, dava para ver, mas não estava lendo a sua câmera. Ah, tá. Às vezes ele dá E aí, boa esse noite. problema. Boa noite, Sirlene. Aham. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Muito bom poder Oh, estar aqui. que bom, eu fico feliz, porque foi um dos temas mais pedidos e foi bastante difícil encontrar alguém para conversar sobre, né? A inclusão na empresa. E aí você surgiu assim como um milagre. Falei, olha só que coisa boa. Tá travando um pouquinho, mas daqui a pouco ele pega no tranco. É, o Ele meu tá pega. boa a minha internet aqui? Você tá me vendo bem? Tô, tô ouvindo. Que Tá, bom. Tô tá vendo a travando, Cláudia aqui, dando beijo. tá travando só um pouquinho. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha internet. O que que tá acontecendo? Aí, vamos ver, acho que agora vai. Mas pode ser a minha também. Aí, Bom, gente, eu tô te vendo bem. Quer dizer, tá meio coisadinho, mas tá bom. Tá dando pra ver. tá todo mundo nessa quarentena, todo mundo usando internet, né? Gente, eu tô É. muito bagulho hoje. Eu tô olhando aqui minha cara, deixa eu dar uma arrumada aqui em mim. Sirlene tá chiquetosa, tá muito linda. Bom, nós vamos falar hoje sobre a inclusão do autista na igreja, a inclusão das pessoas com deficiência, né? De um Uhum. modo geral. E aí nós achamos a Sirlene Fidelis, que há 30 anos faz junto com o marido esse trabalho de Isso. inclusão dentro da igreja, né? Na Igreja do Avivamento Bíblico. E ela tem um filho também que é autista. Então, é uma Isso. experiência dobrada, né? Experiência Verdade. ministerial e experiência de vida dentro de casa, né? Então, Sirlene, fala um pouquinho, se apresenta, fala um pouquinho de você pra gente te conhecer um pouquinho melhor. Já tá bombando aqui os comentários. Que bom. Então, a Cláudia está falando aí, ó, minha pergunta, se como é a inclusão na igreja, pois tem muitas mães que não vão, pois sabem que o trabalho, que como dão trabalho aos nossos filhos, né? Como eles dão trabalho. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Bom, Vai a sim. Amanda já falou. Vê aí, Amanda. A gente depois vai respondendo a Uhum, galera. uhum, Vamos começar o bate-papo, começando falando um pouquinho sobre você, a sua maternidade atípica e o seu ministério. uhum. Isso. Bom, a Amanda já falou, meu nome é Sirlene Fidelis, eu tenho 3 filhos, o Lucas de 25, a Lorena com 21 e o Léo com 10, que é o Rapinha do Tacho, né? E assim, né, todas as outras duas minhas gravidezes foram totalmente tranquilas, tive mesmo cesárea, mas foi super tranquila. E aí, depois do Léo, nós decidimos ter mais um filho, né? Não foi, aconteceu, nós decidimos. Parece loucura, né? Mas é verdade. Né? Depois de tanto tempo, né? Nós quisemos ter. Aí eu fui estudar, me formei em pedagogia, né? Pensando que eu ia poder ajudar outras pessoas. Eu também trabalhava num seminário de teologia, numa faculdade de teologia. Então, eu fui fazer pedagogia para poder estar ajudando mais lá no meu ministério. Eu tenho um ministério com crianças na igreja, Uhum. então eu achei que a pedagogia ia me ajudar em tudo isso, né? E não Sim. imaginava que eu ia chegar no autismo um dia. E então,
comecei muito jovem no ministério, né? Eu e o meu marido. Às vezes até as pessoas não acreditavam. Ah, você é o pastor Arlindo? Você é a esposa dele? Tão jovens que nós éramos, né? Então as pessoas já imaginam um pastor, imaginam um senhor, careca, barrigudo, né? Então, quando a minha mãe falava para as amigas dela que eu ia casar com um pastor, ela falava, ai, tadinha, nossa, pensava que era um senhor, né? Que eu ia casar. Então, nós começamos muito jovens. E isso nos ajudou muito também, porque a gente adquiriu muita experiência, né? Quando você começa antes, você vai aprendendo tudo antes. E aí, você vai chegando numa certa idade, você já está com uma experiência, já passou por várias situações, mas uma delas que nós nunca pensávamos era o autismo, né? Então, o Léo, ele já nasceu numa situação bem complicada, ele nasceu, não respirou, foi direto para a UTI, eu não o vi, só vi ele depois, e só fui ver ele depois na UTI, né? Então, assim, o médico, ele não tinha expectativa de vida nenhuma. O médico falou, olha, mãe, a sua vida nós salvamos, o seu filho não tem mais jeito. E foi uma coisa muito linda. Então, hoje o Léo está vivo, é um milagre. O autismo é uma das menores consequências que ele podia ter em vista de tudo que ele passou na UTI, não respirou, faltou oxigênio. E o meu marido entrou na UTI e orou por ele, declarou vida e o coração dele voltou a bater com força. Então, a gente crê que Deus deu vida para ele. Por isso que ele está aqui com a gente hoje. Por isso que ele está aqui com a gente hoje, né? Então, assim, é uma experiência muito linda, um testemunho muito, muito forte, muito grande, né? A vida do Léo. Aí depois, mais tarde, o médico ainda falou, né, da UTI, ele falou, ele pode ter sequelas, não sei quais vão ser, mas ele vai ter, ele ficou muito tempo sem respirar. As crianças nascem, os bebês, e recebem uma nota, né, que é o Apgar. O dele foi 3, então é muito baixa essa nota. Ele ficou bastante tempo sem respirar. E ele anda, ele corre, ele pula. Então é um milagre de Deus tudo isso. Cada etapa foi sendo um milagre. A gente, será que ele vai andar? Será que ele vai falar? Né? E depois eu fui percebendo que ele não ouvia. Eu passava com ele de trem e aquele barulho forte do trem em Ribeirão Pires, o ônibus passa ali, a gente passa de carro ao lado da linha do trem, né? Eu mostrava para ele o trem e ele não olhava. Aí a gente foi fazendo vários testes, foi vendo que ele não ouvia. Aí depois veio, com 2 anos e meio, ele parou de falar, ele já falava bastante coisa, parou de falar, parou de comer, porque os autistas são muito seletivos com a alimentação, né? Sim. E aí levamos a um médico e o médico falou, olha, mãe, imagina, uma criança não para, a pediatra falou, né? Uma criança não para de falar da noite pro dia, isso não existe. Aí eu fui embora, ainda quando eu saí, eu falei assim, Léo, dá tchau pra médica. Aí ele fez assim, ó. Deu tchau pra ela. Que o autista faz isso, de medir, né, mesmo. E aí ela falou assim, tá vendo, mãe? Leva ele no oftalmo. Se essa criança não enxergar, vai atrapalhar todo o desenvolvimento dele. E na verdade já era uma característica do autismo mesmo, né? Tá medindo ali, né? Aí fomos ao médico, depois voltamos no pediatra, ele mandou ir no neuro, o neuro já falou, né? A neuro já olhou e falou, olha, mãe, vamos fazer um BERA para ver a audição dele, mas eu não descarto a hipótese de autismo. E aí eu saí de lá e falei para o meu marido, isso há 7 anos e meio atrás, nada se falava sobre autismo em lugar nenhum, né? Em lugar nenhum se falava sobre autismo. E assim, foi um baque, mas eu falei pra ele assim, nós saímos, eu falei, imagina, amor, essa médica é doida. O Léo não é autista. Autista é aquela criança que só fica assim, né? Que era isso que a televisão mostrava, em alguns poucos que se falava pouco, nada quase sobre autismo. Então, o que se ouvia era isso, né? Que uma criança autista era aquela que só ficava balançando, né?
Mas aí o tempo foi passando, ele começou as terapias, fez o exame do Bera, deu perda auditiva, 80% no direito, 60% no esquerdo. E aí nós começamos a orar, pedir a Deus um milagre. E aí ele foi repetir todos os exames, ele já ia colocar o aparelho, fez os últimos exames novamente para poder colocar o aparelho. E nós ali pedindo a Deus em oração, talvez, né, tem pessoas que não acreditam no milagre de Deus, mas eu tenho vivido esses milagres a cada dia na minha vida, na minha casa, na minha família. E nós orando, e ele foi fazer os exames, os últimos exames, né? E ele tinha que fazer dormindo, dessa vez não ia ser sedado. Aí eu falei, agora, o que, que nós vamos fazer? Meu marido falou, Deus vai nos dar uma estratégia. Aí, quando foi umas 5 horas da noite assim, me deu aquele estalo, eu falei, vou alugar uma cama elástica, vou pôr no quarto, para ele pular a noite inteira, ficar cansado e dormir na hora do exame. Eu fui lá, falei com o moço, falei, moço, não é festa, não é nada. O meu filho, ele tem problema de ouvido, ele não escuta, tal. Eu fiz aquele drama, tal. O moço falou, 8 horas da noite a cama elástica tá lá na sua casa. Aí ele trouxe, pôs no quarto a cama elástica, só era assim, pulava a cama elástica pra cama. Que da hora. E aí ele pulou a noite inteira, a gente foi com ele ali, tinha hora que ele queria deitar na cama elástica, a gente, não, pula, pula, e ele pulou. E aí na hora do exame, já chegou dormindo lá, fez o exame, e entramos naquela câmera, né, E aí ele entrou, ela colocou todos os eletrodos, né, tampa o ouvido, coloca aquele coisa no ouvido e tal. E aí eu lá dentro com ele, chorando e pedindo a Deus, meu Deus, faz milagre, faz um milagre. E aí a médica veio, a fono, né? Ela falou assim, mãe, a audição do Léo tá perfeita. Tá melhor Uau. que a minha. Aí eu não podia chorar, porque eu tava com ele no colo dormindo e tinha que fazer no outro ouvido ainda, e eu ali só agradecendo a Deus pelo milagre. Aí colocamos do outro lado, ela colocou tudo de novo no ouvido dele, fez do outro. Ai, meu Deus, cura esse ouvido também. Cura. E aí ela voltou e falou assim, mãe, essa audição também tá perfeita. Tá perfeita. Nossa. E aí a outra fono que cuidava dele lá e uma outra fono que era diretora lá me chamou e falou, olha mãe, talvez tivesse alguma coisa obstruindo a audição do Léo e a gente não sabe, não tinha percebido. Aí eu falei, não, Sim. doutor, eu creio que Deus fez milagre hoje aqui. Aí veio um outro otorrino que trabalhava lá também e falou assim, mãe, é milagre de Deus. E, sabe, foi uma coisa linda, mas aí ainda sobrava o diagnóstico do autismo e que, assim, diante de tudo, né, que ele poderia estar numa cadeira de roda, poderia não andar, e graças a Deus o autismo é o mínimo que poderia acontecer com ele, né, de sequelas, de tudo isso. E como a médica falou, né, pode ser que ele nem fosse, não tivesse nem passado por tudo isso nesse parto, tivesse tido uma gravidez super tranquila, um parto normal, e pode ser E que você a gente travou tá um me ouvindo? pouquinho. Agora sim. Então, é muito relativo essa questão do autismo, né? Pode ser que Sim. esteja ligado a tudo isso, pode ser que não, né? Então, assim, isso para É. nós é o de menos. Só o fato dele estar vivo hoje já é um milagre. Então, a gente só pode agradecer, né? Agradecer. A Eu gente vê imagino. as pessoas Ah, falando, né? O autismo é isso, o autismo é aquilo. Como que vai ter orgulho do autismo? Dia do orgulho autista. Mas eu me orgulho não do autismo, mas do meu filho, né? De tantas sim, crianças que a gente vê evoluindo dia a dia, né? E sim. então a gente vê essa história, né, maravilhosa que Deus proporcionou para nós através do Léo. E ele abriu para nós um novo ministério, uma nova tarefa, né? Através de tudo isso, que é entrar Sim. nesse mundo do autismo.
né? Deus nos levou através do Léo, não que Deus quisesse que isso acontecesse, pessoas Entendo. com deficiência, mas nós somos seres humanos iguais a todos os outros e Sim, somos passíveis de ter uma deficiência, de um erro genético, alguma coisa assim. sim, Somos humanos e isso acontece, né? sim, com certeza. E Com antigamente a gente vê na igreja, né? Isso estava relacionado ao pecado, na humanidade mesmo, né? Você É, acha que até pecou? colocamos na nossa pauta, né? O que a Bíblia diz sobre a deficiência? Uhum, Era a minha principal pergunta, né, a você, uhum. e a gente acabou entrando nela um pouquinho antes. Pode falar antes, ou a gente pode falar desse processo aí que você e seu marido traçaram, né, para trazer esclarecimento para a igreja. Acho que tá entrelaçado, Uhum, porque eu tenho aqui depois um depoimento para ler para você de um autista adulto, né, e a experiência dele com a igreja. E eu acho que isso tem muito a ver com essa questão da espiritualização, né? uhum, Como você disse, a deficiência atrelada ao pecado ou a um castigo ou uhum, algo assim do tipo, né? Então, fica à vontade. uhum. Então, a Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas deficientes. No Velho Testamento, aqui no livro de 1 Samuel, eu estou até com a minha Bíblia aqui, fala sobre Davi cuidando do filho de Jonatas, Mefibosete. Ele nasceu com os pés para trás, ele era todo torto, né? E Davi cuida dele, traz ele para o palácio, se inclina diante dele, porque ele era o filho do rei, ele era da realeza, olha só, né? Com certeza, o próprio povo duvidado de rei. Tá me ouvindo, Amanda? Como filho do rei, o rei tem um filho com deficiência. Com certeza isso foi muito comentado, foi muito criticado, né? E Davi traz ele, o rei Davi, traz ele para o palácio e fala assim, ó, ainda há um filho de Jonatas, aleijado, com os pés, de ambos os pés, né? E Davi se inclina, em 1 Samuel diz, e prostra-se com o rosto em terra. E Mefibosete diz, eu sou seu servo. Ele fica tão encantado de ver o que Davi fez com ele, trouxe ele para o palácio, colocou ele na mesa, se prostrou diante dele e o serviu, né? Então, Davi, ele fez essa inclusão, porque, com certeza, Mefibosete não ia fazer nem parte da linhagem, né? Da sucessão do trono. Com certeza, por ser um deficiente, né? E Davi traz e serve ele. Então, isso é um exemplo muito lindo de inclusão que o rei Davi lá traz, e Deus fez questão que isso fosse registrado na palavra, né? Então, não é que a igreja erra, Deus está errando. Quem erra são os homens, não Deus. E às vezes os homens tomam decisões por si mesmos, em nome de Deus. E isso atrapalha muito a igreja. Isso atrapalha muito o reino de Deus, né? Porque olha o que Davi fez. Davi era um homem de Deus, né? Quando Davi tocava a harpa, o rei Samuel, que estava aflito de coração, se acalmava por causa da presença de Deus. E ele vai lá, busca Mefibosete, leva ele para o templo, inclui ele, serve ele, né? E Mefibosete fala para Davi: eu que sou seu servo. Então você vê que coisa linda, que exemplo. Também tem em Jabes, ele fala assim: entre dores teve a minha mãe, deu à luz a minha mãe. E entre todos os meus irmãos, eu era o menor. E como se ele fosse excluído da família.
Então, assim, Sim, tudo que ele vai citando ali dá a impressão que ele tinha algum tipo de deficiência. Que quando a mãe dele deu à luz a ele, ela teve muita dor. Então, sim. não fala que ele era deficiente, mas o que dá a entender é que ele tinha algum tipo de deficiência. E depois ele se torna um homem rico e ilustre, um homem bem visto na sociedade. E eu tenho certeza que ele tinha algum tipo de deficiência para se sentir tão inferior como ele se sentia. Era Mas, uma cultura, né? É uma herança cultural. Na sim, verdade, o descarte, o esconder as pessoas com deficiência, e isso tanto na sociedade ocidental quanto na oriental, em todas as civilizações, uhum, historicamente, nós vemos esse comportamento de exclusão da pessoa com deficiência. Então, uhum, por exemplo, os vikings, quando nascia um bebê com deficiência, eles colocavam um bebê na floresta com um machado, né? Com coisa que o bebezinho recém-nascido pudesse usar um machado. E virava as costas, né? vira, Com né? certeza aquela criança falecia. E aí a gente vê que em várias culturas, historicamente, a deficiência ela não era bem compreendida, mas Uhum, isso não tem a relação, como você disse, com Deus ou com a fé que a pessoa que está nos assistindo tenha. Eu não sou de igreja, né? Nós uhum, estamos tendo uma conversa respeitosa, gente, com relação à fé sim, da Silene. Eu uhum, escolhi ter fé em Deus, porque uhum, isso me faz bem, porque eu fui ensinada, é uma decisão minha. Todos nós que estamos assistindo aqui somos adultos, né? E sim. E estamos ninguém está forçando ninguém a acreditar em nada, né? Uma conversa madura. isso, é uma troca, né? E Então, assim, eu acredito que o desconhecimento da sociedade daquela época fazia com que as pessoas agissem assim com as pessoas sim, deficientes. a Eles não ignorância, né? tinham ignorância, né? Realmente, principalmente quando a gente vai, você vê que a maior parte das descrições são das deformidades físicas, na verdade. Uhum, Quando uma pessoa é relatada na Bíblia ou em outros livros religiosos com algum transtorno mental, é relatado também de outra maneira, né? sim. As É, tribos indígenas, né? Que as crianças, quando nascem com deficiência, às vezes são enterrados vivos, né? Cerrado Vivo, sim. Temos isso também. E isso perdura até hoje, na verdade, em algumas Sim. civilizações. Né? E é muito importante, na sua fala, a gente observar essa evolução humana, essa Uhum, evolução de amor, na verdade, uhum, né? Porque se a gente pensar do Velho Testamento que você está dizendo, Davi, você está me contando uma história do Velho Testamento. Davi isso. teve o amor Uhum, ali que você crê, e assim como as 20 e tantas pessoas que estão nos assistindo hoje, que o amor é algo de Deus, o amor vem de Deus. sim. Então, Davi amou com o amor de Deus, daquela, né, Uhum, como Mefibosete, isso. falei certo? E é difícil esses nomes, né? Ah, É, muito diferente, né? e aí a gente vê a evolução do Velho Testamento para o Novo Testamento e do Novo Testamento para os dias de hoje. Né? Porque não, Sim. a gente pode se escandalizar com um comentário assim, de que as pessoas matavam pessoas com deficiências e tal, Uhum. só que até pouco tempo atrás a gente esterilizava pessoas com deficiência sem a permissão dela. Oi, tá me ouvindo? Voltou.
Tô te ouvindo. Aham. Me perdi Joia. agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos Que a gente via com pessoas, né, que tem. até pouco tempo a gente e ainda hoje nós temos situações que não são aceitáveis, né? E nós, enquanto seres Verdade. humanos, estamos em processo de evolução, enquanto sociedade também estamos evoluindo, cientificamente também estamos evoluindo. Hoje nós temos muito mais Sim. informação, né? Mas antes não tinha, e a gente não pode nem desdenhar este comportamento, essa Uhum. exclusão, né, que acontecia, porque realmente as estruturas não eram postas, não se sabia por que aquela pessoa tinha nascido assim, né? E desde o cristianismo, Verdade. o evangélico, até, por exemplo, o espiritismo, que vai acreditar que a pessoa que nasce com alguma deficiência está pagando de alguma maneira algo que fez em outra vida e até Sim. escolheu ser assim. Então, Uhum. quando a gente fala de fé, de religião, não para causar polêmica, lógico que todo mundo estava pedindo essa Uhum. live, para ver a gente degladiar. Eu trazendo a ciência para cima de você e Uhum. você. Essa é a verdade. Isso não O é povo necessário, queria ver sangue. Só que né? não é esse o propósito. Não é esse o Imagina, né? propósito. Porque as pessoas esperam, né? Isso. Uhum. Com muito respeito que eu te convidei e com muito respeito à sua fé e à sua história. E me emociona, assim, eu fico emocionada, porque, gente, independentemente de ser da fé, da ciência, uma criança voltar Uhum. ao que é maravilhoso, uma criança que não anda andar é maravilhoso, Sim. cada parte do processo evolutivo Uhum. de uma criança com deficiência é maravilhoso, a gente tem que comemorar, a gente tem que Verdade. estar Os feliz, né? progressos, né? É muito bom. Sim, são muito É bons, muito bom. né? Eu fico muito feliz em saber da sua história. E aí a gente passa. Você pegou algum ponto do Novo Testamento? Que daí o Novo Sim, Testamento. olha, né, ó, em Atos dos Apóstolos, diz assim que eles tinham tudo em comum. A igreja, quando começou, depois da morte de Jesus, e aí os discípulos saindo, falando do Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas, e foram abrindo igrejas nas casas. E fala assim que tudo que eles tinham em comum e todos participavam da comunhão e do partir do pão. Então, isso todos, pobres, ricos, prostitutas, cegos, mudos, surdos, coxos, aleijados, todos que vinham eram acolhidos pela igreja, lá no início, né? Pena que a gente não aprendeu tudo isso com eles lá, né? A gente ainda está tentando caminhar como eles estavam, né? Tudo eles tinham em comum, eles vendiam uma propriedade, dividia, né? Mas o exemplo mais claro que Jesus deixou para nós é a cura do paralítico. Esse paralítico chega, ele quer ser curado. Então, dois amigos deles levam ele numa maca, como se fosse uma maca, né? Não existia cadeira de roda, essas coisas. E levavam eles. Quando chegou lá, Jesus estava no templo, não tinha como entrar. O que eles fizeram? Tiraram o telhado e desceram os dois, desceram o aleijado pelo telhado, né? Que era assim que chamavam as pessoas naquela época, né? Que não Sim, conseguiam aleijado. andar. E deixaram, e Jesus permitiu aquilo tudo. Jesus estava vendo o que estava acontecendo. Imagina, tiraram o telhado do templo, né? E eles desceram ele. E eu vejo que Jesus fez isso, permitiu toda essa situação de propósito, para a gente Sim, entender que a igreja tem que ser acessível. A igreja tem que ser um lugar inclusivo.
né? E sempre quando eu posso e onde eu vou, mesmo às vezes eu e meu marido vamos dar palestra nas igrejas sobre isso, sobre inclusão, sobre o que é ter um filho com autismo, né? O que é a deficiência, como as famílias precisam de ajuda, o que fazer, o que a igreja pode fazer. E eu cito Sim. esse exemplo de Jesus, né? Porque ele permitiu que essa situação desse aleijado acontecesse, que tudo isso acontecesse ali, fosse tirado do telhado, imagina, fez barulho, foi um tumulto, né? Você imaginou? Descendo, amarrar uma corda, Com com certeza, certeza. para descer aquele, né? E Jesus olha para ele e fala: pega a tua cama e vai. E ele levanta e pega a cama e sai andando. Vamos ver se a Sirlene volta. Deu pau. Vamos ver se a Sirlene volta. Não sei se foi a minha, se foi a dela. Ela aparece aqui pra mim, mas a câmera não aparece, Sirlene. Tô aqui, ela tá aqui. Deixa ele ler aqui a sua câmera de novo. Não sei, aqui, aprovar. Todo mundo tá na internet. Voltei! Né? Então, esse grande exemplo que Jesus deixa, né? Esse grande exemplo que Jesus dá, que a igreja tem que ser um lugar acessível a todos, né? A gente precisa ter pessoas lá interpretando Libras, a gente precisa ter essas pessoas com a gente, né? A gente tem até aqui no campo uma menina deficiente que ela dança, ela é cadeirante, e ela dança Legal. no culto, numa das nossas congregações. Isso é muito importante, né? E eu acho que esse respeito de nós, né, não existe um embate entre a ciência e a teologia, porque na verdade foi Deus que criou todas as coisas e a ciência só mostra que a gente pode viver bem com tudo, com Deus, com a ciência, com todos, né? Então não há motivo para a gente ficar se batendo, se degladiando por isso, que a ciência nos ajuda, né? E Deus deixou os médicos, deixou a ciência, deu sabedoria ao homem para descobrir, né, tratamentos e a medicina para nos ajudar, remédios. Ah, meu marido tá aí, ó, Arlindo. Olá, Arlindo. O Arlindo tá assistindo a gente. Deve ter começado. O Igor é autista, estava acompanhando aqui. Ah, que legal. Não deixe de pontuar aquele trecho da minha live que fala sobre o hiperfoco, a questão do pecado. Tá. Igor traz muitas contribuições nesse sentido religioso, porque nasceu dentro de uma família da congregação cristã, e aí ele tem toda uma história com a igreja. Eu não estou lendo todos os comentários, gente, mas vamos ser respeitosos também nos comentários com as Sim, pessoas que estão discordando de mim, da Ferlene, porque cada um tem a sua história, né? E a gente não sim. pode deixar algumas pessoas foram magoadas pela igreja e algumas pessoas carregam essa mágoa, né? Então, às vezes isso perfaz em algum comentário, mas Sim. E vamos isso ser pode acontecer. A gente sabe que isso acontece mesmo na igreja. Acho que agora as coisas estão melhorando, os pastores estão tendo uma outra visão,
né? Sim. Mas, assim, nós mesmo quando recebemos o diagnóstico, a igreja que nós estávamos ficou muito triste. Como que pode o filho do pastor ser doente, né? Uhum. Porque se usava muito esse termo, né? O Sim. filho de fulano é doente. Ah, o vizinho ali tem um filho doente, né? E a gente teve que consolar a igreja e dizer, olha, nosso filho podia ter doença, eu posso ter câncer. Isso não importa se eu sou pastor ou não, né? Se é um padre, se é um pastor, se é um filósofo, se é... Nós somos Sim. todos seres humanos. Não é uma Sujeitos questão... às mesmas coisas, não é né? castigo de Deus, não é, sabe? Eu já vi tantas pessoas morrendo de câncer e com a fé grandiosa em Deus, né? E outras Sim. pessoas com saúde e não acreditam em Deus. Então, assim, cada um tem sua escolha de fé, né? É como você Escolha, disse, né? acreditar ou não. Isso tem que, a gente precisa respeitar isso, né? Isso que é importante. Que as pessoas, elas fazem escolhas, e essas Sim, escolhas, às vezes, estão atreladas à igreja e não são boas escolhas, sim. né? Por exemplo, Isso é quando em eu disse todos os para lugares, não só na igreja, né? quando eu disse para você que eu tive dificuldade de encontrar alguém para falar sobre o tema, é triste. Por quê? Nós temos muitas igrejas e era para muita gente estar falando sobre o que a gente está falando agora, porque é importante. Se de um lado você tem o autista completamente focado na ciência, ateu ou qualquer coisa assim, você tem também uma boa parte que tem fé, que quer exercer a sua fé, que nasceu em uma família já religiosa. Você tem a família, né? Que Uhum. eu acredito que a inclusão não é só para a pessoa com deficiência, mas o A acolhimento deve família. ser dado à família. Né? Uhum. E aí a gente vê um certo despreparo, sim, das igrejas. Não só Sim. das igrejas, gente. Nós estamos aqui falando de inclusão há Do muito mundo, tempo. de todo mundo, Quem né? Da acompanha, escola, sim, da escola, de quem acompanha minhas lives, por isso, quando eu falo de inclusão social, nós vamos tocar em todos os geral, sentidos. E a igreja sim. é um aspecto importante Tá da dentro da sociedade. sociedade, né? Mas eu vejo, assim, muita coisa diferente. Como eu tenho muito contato com pastores, esposa de pastores, então eles ligam pra gente, eles pedem ajuda. Chegou uma criança aqui que eu acho que deve ser autista, o que que eu faço? Né, eu Isso é falo, olha, bom. fala com a mãe, pergunta se já foi ao médico, se já foi no neuro. E às vezes tem esposa de pastores que até ajudam a mãe, acompanham, né? Porque a Sim, mãe está no estado de desespero, tem muitas que pegar, ou desaparecem da igreja, não querem ir mais com a criança porque tem vergonha, a criança dá trabalho. E, e assim, a gente sabe que eu sei que é difícil, porque eu já passei muitas situações com meu filho, mas assim, desde o início, eu sempre me coloquei, é o meu filho, então eu preciso cuidar dele e a gente sempre mostrou para a igreja que a gente amava ele do jeito que ele era e do jeito que ele fosse. A gente queria ele vivo, queria ele bem, né? E é isso que a sim. gente quer, que ele tenha a melhor vida possível. E as pessoas sempre entenderam na igreja, mesmo quando ele teve diagnóstico, o pessoal no começo, comecinho, a gente foi trabalhando, foi ajudando, né? E aí eles entenderam. Vem aqui, Léo. Olha ele aqui. Oh, Léo, que lindo você! Vai lá dormir na casa da tia. Tá bom, vai lá. Ele já quer dormir na sua casa. Quero dormir na casa da tia. Olha só, bora, Léo, deixa acabar essa pandemia, hein? Quando acabar a gripe, né, Léo? Fala, quando acabar a gripe, tia. Não, dorme aqui, ó. Tá bom, então vai lá com o papai agora. Oh, parece muito com você, Silene. Gente, que mocinho. Cabecinho. É um mocinho. Mas essa questão da exclusão e é o desconhecimento que o que Sim, a igreja passa hoje é o que todas as instituições sociais sim, passam hoje. É sim. o desconhecimento Às sobre o vezes não sabe o autismo, que fazer, né? Não sabe como ajudar, não sabe o não que fazer. sabe. Porque às vezes, E aí até na igreja mesmo, as pessoas falam para mim, se como que eu te ajudo? Como que eu faço para te ajudar com ele? O que que eu faço? O que que eu não faço? Porque as pessoas não sabem, né?
Quando nós viemos aqui para Santo André, eu fiquei muito preocupada, porque eu falei, a outra esposa do outro pastor que estava aqui anterior a nós, ela já tinha os filhos grandes, então ela estava sempre com ele, sempre ajudando muito na igreja. E eu falei para o meu marido, né, eu não vou poder estar com você tanto, assim, tanto tão ativa na igreja como ela. Será que eles vão entender, vão, né? E o meu marido já trouxe isso, olha, nós temos um filho autista, então minha esposa não vai estar totalmente aqui, né, direto na igreja, ajudando muito. Ela, às vezes vocês vão notar ela ausente. E eles falaram, não, tudo bem, pastor, pode vir, pode ficar tranquilo quanto a isso. E realmente, a igreja nos acolheu de uma tal forma, assim, sabe? Eles têm um amor tão grande com o Léo e uma compreensão tão grande que às vezes a gente está na igreja e o som tá alto, aí ele começa a ficar irritado, ele quer fugir, ele quer sair. Então, às vezes o pessoal abaixa o som por causa dele. Né? Quando entra todos os carros, fecha, os diáconos fecham os portões da igreja para o Léo não fugir. E sempre quando ele sai, tem sempre dois de olho para ele, com medo dele ir para a rua. Então, assim, ele já teve crise na igreja e me ajudaram, porque eu também entro em crise. Às vezes o filho da gente começa a ter uma crise e você não consegue acalmar e está no meio do culto, e você vai fazer o quê? Então, além de ajudar a acalmar o Léo, ainda me acalmaram. Então, assim, eu creio que isso tudo é um processo que a igreja também está passando, como a escola está Também está passando, passando. como a sociedade, de uma maneira geral, está passando por essa adaptação, porque, na verdade, nós que temos nos incluir a eles, né? A gente tem que Sim. saber como fazer isso. Às vezes a gente não sabe o que fazer, você fica ali agora, o que eu faço? Como eu te ajudo? Né? Sim. O que eu faço? O que eu falo para ele? As pessoas não sabem. Então, às vezes eu falo assim, olha, se você vê uma criança chorando, uma mãe com um autista gritando, não fala nada, pega as coisas dela e fala, ó, tô aqui com você. E fica do lado dela, leva ela até o carro, seja na igreja, no shopping, aonde for, só isso basta, né? E eu falo também nas igrejas, se essa mãe não tiver todos os cultos, se ela demorar a faltar, liga para ela, fala com ela, faz uma visita, não cobra ela de nada, só apoia, vai lá, lava uma louça, faz alguma coisa. E daí, Bacana. se ela for uma vez no mês com essa criança, se ela tiver que sair embora do culto, né, a gente tem que entender se essa criança não aguentar ficar, ele está super habituado à igreja, mas muitas vezes ele fica lá fora. Ele quer ficar lá fora, porque a igreja é um lugar barulhento, é um lugar de som, mas ele gosta, ele já acostumou. Foi bem difícil da dele. Mas mesmo assim, mesmo agora, às vezes ainda ele sai, ele quer ficar lá atrás, ele não quer ficar dentro da igreja na hora do louvor. Então, às vezes eu fico, às vezes alguém vem e fala assim, sim, pode deixar que eu fique com o Léo lá atrás. Né? Tem o Vitor, que é super maravilhoso aqui na igreja, a Dani, Dorinha, até tantos outros que sempre me ajuda a cuidar do Léo. Às vezes eu vou falar lá na frente e ele fica todo mundo de olho no Léo. Então, assim, sabe, é um amor muito grande, mas nós estamos aprendendo a fazer isso. Não é fácil. Exatamente. Não É é fácil. amor e a Amor. informação, né? Como meu Porque marido essa fala, coisa você exceder em amor. é, essa questão, eu não sei o que eu faço, como eu ajo em determinada situação, são todas questões técnicas que a gente está disponível para levar para a igreja. Por quê? Eu fiz Sim. algumas anotações aqui. Quais ações que a igreja poderia fazer para promover a inclusão? Aí eu linkei umas coisinhas. E aí eu coloquei aqui sobre buscar recursos, né? Tanto no manejo do comportamento dessa criança, das crises. E quais são esses recursos? Ir atrás, gente, da informação, de vídeos na internet, de profissionais que trabalham autismo, levar para dentro da sua igreja, promover palestras, promover até cursos de formação. Como você Sim. disse, existem pessoas que trabalham com crianças na igreja e essas Uhum. pessoas devem receber informação, né, de Sim. como a gente está focando em autismo, mas a gente sabe, por exemplo, que Tem muitas maior, deficiências, né? o maior movimento de inclusão aqui no Brasil, dentro da igreja, que eu acompanhei historicamente aqui estudando,
foi o do Sim. surdo. Uhum. O movimento surdo Verdade. é um movimento que mais marca a Que inclusão, mais cresce na igreja. mais cresce, né? E o que é a inclusão do surdo, se não você aprender a falar em Libras? Sim. Isso é um conhecimento técnico, Sim. né? Que a igreja Mas eu acho buscou. que lidar com o surdo é mais fácil, porque o surdo, tudo bem, ele não ouve, mas ele não tem essa questão do comportamento como o autista, né? Sim. Isso precisa Não tem a do questão manejo correto. comportamental. Uhum. A gente pode, da questão comportamental, se a gente. Olha, eu já me sentindo íntima chamando você de si. Mas pode me chamar de si. A Cláudia chama você de si, para mim, eu já estou chamando de si. Para você, eu sou si também. Essa parte comportamental, a gente pode lembrar também das crianças com TDAH. A hiperatividade é um comportamento bastante difícil nas igrejas, porque a criança vai querer correr, a criança vai causar, né? Então, como que eu vou preparar a minha equipe, né? Os meus líderes? E aí eu pontuei isso. Quando os líderes, a liderança da igreja, ela deve estar conectada a esse tipo de conhecimento para que as coisas fluam, né, dentro da igreja. Sim. Uma criança com TOD é uma criança de difícil manejo. Você pode colocar ela numa classinha, sim, ou colocar ela num cultinho, né, que as crianças costumam ter, esse horário deles na igreja, e de repente a pessoa que está ali à frente tem um desafio daquela criança com TOD. Então, são todos transtornos presentes na infância que a gente tem que trazer essa informação. Essa live é para isso, é para despertar se você é líder de uma igreja, se você trabalha com crianças. Da mesma maneira que a Silene viu que a pedagogia iria ajudá-la no manejo das crianças dentro da igreja, a gente está aqui para dizer que o conhecimento sobre inclusão também vai te ajudar, né, a isso. Além da busca por recursos, eu coloquei essa parte que até você pontuou de conversar com a família, identificar as necessidades da família, né? A igreja ser acolhedora, trazer a sua família para conversar, fazer uma troca, né? Tipo uma anamnese que a gente faz aqui na clínica. Saber a história, né? Saber as necessidades. Essa é uma ação de inclusão. Sim. É uma ação que a igreja pode fazer, né? Aí eu coloquei... E tem feito, viu? Porque a gente tem muitas psicólogas na igreja, pedagogas, psicopedagogas. Então, isso tá sendo devagarinho ainda, mas já está começando. Na nossa igreja em Araraquara... grande. Na nossa igreja em Araraquara, eles estão fazendo um trabalho muito bom lá. E a gerente de inclusão da cidade de Araraquara, ela é do Avivamento Bíblico lá. Eu e meu marido estivemos dando palestra. Foi muito bom, eles estão fazendo um trabalho incrível. Então, assim, os pastores, as esposas de pastores têm nos procurado muito para perguntar o que eu faço. Agora, o que eles estão pedindo muito é um material adaptado para as crianças com autismo na igreja. Né? Sim, como o Léo, ele não consegue ficar sentado ouvindo a aula inteira. Então, assim, igual, teve uma aula que foi falada sobre os anjos. Aí a professora trouxe, consegue texto bíblico pequeno, né? Já tem um desenvolvimento muito bom para isso. E aí ela trouxe para ele um anjo para ele colar algodão nas asas. Aquilo foi maravilhoso, né? Então, assim, essa sensibilidade, né? E o que eles estão pedindo bastante agora, os pastores, é isso. Como que eu vou fazer para adaptar um material? Para essa criança não ir embora sem nada, sem ter feito uma atividade, né? Então, os pastores estão buscando ajuda. O que eu faço? Como que eu faço, né? Então, assim, eu estou projetando isso, né? Para fazer uma aula, alguma coisa para as professoras da igreja, de escola dominical, do culto à noite, que no culto à noite também as crianças vão para a salinha, né?
para uma sala separada, e no domingo de manhã tem a escola bíblica, que tem a sala das crianças divididas por idade. Então, a gente está precisando de um material adaptado. E eu estou começando a pensar nisso porque os pastores estão pedindo muito. E a gente não tem nada. Isso é interessante, porque a partir do momento que você vai passar informação, e a informação bíblica, Silene, é uma informação abstrata. E o autista, ele tem dificuldade para lidar com abstrações. Aquilo que não é lógico, aquilo que não é... Bom, que não é abstrato palpável, né, para ele. Não é palpável para ele. Então, assim, os recursos visuais ajudariam. Por exemplo, a própria rotina, né? A própria rotina do culto. Sim. Entender, né? Fazer pistas visuais na igreja, marcar, olha, é a hora do louvor, agora é a hora da palavra, colocar no banheiro pistas visuais para uso do banheiro. Isso é inclusão, gente. Então, eu estou usando a minha igreja como um projeto piloto para poder isso se estender. Que maravilha. Conte com a Episteme, a gente tem esse interesse. Legal. Tem várias psicólogas aqui com esse interesse. Porque a forma como a gente passa a informação para o autista, ela tem que ser diferenciada. Eles possuem um pensamento rígido e possuem a dificuldade de entender metáfora, possuem dificuldade... parábolas. A Bíblia basicamente inteira tem parábolas, tem metáforas, tem figuras de linguagem. Isso tudo tem que ser traduzido para o universo autista. E o cuidado, né? O Igor fez uma ressalva aqui sobre o pensamento rígido e sobre o hiperfoco. E é verdade. Às vezes, algo positivo dentro da religião pode se tornar algo negativo dentro do autista, porque ele hiperfoca e ele radicaliza. Ele tem a tendência a radicalizar. Quantos anos o Igor tem agora? Agora o Igor está com 23 ou 24, acho que 24. Talvez seja por isso também. Acho que o tempo está passando e as coisas vão melhorando. Então, assim, quando ele estava lá na igreja, não sei quantos anos ele tinha, gente, era uma ignorância total. Ninguém tinha conhecimento de nada. Ninguém sabia nada. Meu filho está com 10 anos. Quando ele teve diagnóstico, não tinha nada. E a igreja, infelizmente, estava lá nesse bolo também, de ignorância, sem saber nada. Mas, assim, está mudando. Eles erraram por não saber, por não conhecer. O que a própria Bíblia fala, né? Errais por não conhecer as Escrituras. E foi isso que aconteceu, né? É muito triste. Mas o que é bom que agora está mudando isso, né? Isso é bom, né? Tem que mudar, né? Porque realmente ele passou por isso, né? Isso é muito chato, muito triste. E a igreja, ela é parte da rede de apoio dessa família. E nós, quando a gente trata autistas, a gente está frequentemente falando de rede de apoio para as famílias, né? Porque existe uma necessidade de apoio contínuo. E a gente não pode ignorar esse fato. Então, e você falando isso da rede de apoio, nós aqui já fizemos 2 vezes, já fizemos o Natal Especial, em parceria com o CAPDEF, o ano de 2018, 2019, a gente fez aqui na igreja, foi o pessoal da igreja que trabalhou, que fez lanche, que ajudou a cuidar das crianças. Então, a igreja, o muro é alto e tem os portões, então já ficou tudo fechado, né? Eu dei, assim, um pequeno treinamento, mas eles já estão passando pela escola do Leonardo, então eles já estão habituados a isso, né? Também tivemos uma igreja no Mato Grosso que também fez o Dia das Crianças especial, só com crianças com deficiência, autistas, outras deficiências. Então, a igreja está se mobilizando e a gente está, assim, tentando contagiar todo mundo, né? Eu tenho a minha página aqui, Anjos do Autismo, no Facebook, que eu conto todas as evoluções do Léo, lá tem todas as histórias dele, tudo que ele... todas as novidades, uma palavra nova que ele fala, né? Tem o vídeo do primeiro aniversário, primeira festa que a gente conseguiu fazer dele.
Tem vídeo de quando ele escreveu o nome dele a primeira vez. A gente fez um trabalho muito grande para conseguir isso. Então, assim, os pastores, a igreja, meu marido já teve, ele foi diretor de educação, então a gente viajava o Brasil inteiro. Então, assim, os pastores do Brasil inteiro conhecem a gente, segue a nossa página, vê as evoluções do Léo. Então, eles estão engajados e entendendo melhor o que é isso, né? O que é essa coisa da deficiência, né? Que não é castigo de Deus, que nós somos humanos e todo mundo. Usar um óculos é uma deficiência, eu não enxergo bem, né? Tem que usar um óculos. Igor, você me mandou um texto, vou pedir para você me mandar por e-mail esse seu comentário. Copia, cola, me manda no e-mail para eu ler aqui, porque eu não vou conseguir ler aqui no comentário, tá? Mas eu queria dividir com você eu não estou conseguindo ver os comentários. Eu não consigo ver, tá tudo branco aqui. Eu já tinha separado aqui essa experiência. Como a gente disse, não estamos aqui para criticar, mas eu acho que relatos assim podem também nos ajudar a pensar em estratégias de inclusão na igreja, porque partem de autistas adultos, né? Então, ela começa dizendo o seguinte: tive o diagnóstico tardio de autismo, então pude entender as minhas dificuldades. Minha mãe já frequentava a igreja evangélica quando nasci, então ela sempre me levou à igreja durante a minha infância. Eu gostava bastante de ir, apesar de não gostar de participar de nada que era coletivo e de apresentações em público. Ficava sempre quietinha, sentada no lado da minha mãe e conversava mais com as mulheres mais velhas. No início da adolescência, comecei a apresentar o transtorno de processamento sensorial. Eu gostava bastante de frequentar os eventos religiosos, mas por causa do transtorno do processamento sensorial, fui me afastando aos poucos, porque não conseguia tolerar os estímulos do ambiente. Hoje, após o diagnóstico, consigo explicar com detalhes o que me incomodava. Tenho sensibilidade vestibular. Vestibular, gente, é a área que é responsável por equilíbrio e uma série de coisas. Então, era muito difícil permanecer por horas sentada ou permanecer de pé parada. Tenho a sensação de que vou cair. Sensibilidade auditiva. Então, muitas pessoas falando alto, ao mesmo tempo, incomodava muito. Aí ela pontua: as luzes incomodavam. E um monte de gente se movimentando e até mesmo pulando me deixava atordoada. E, por fim, a sensibilidade ao calor. Locais cheios e sem ar-condicionado, junto com os demais estímulos, causavam erro de processamento grave no meu cérebro. Com tudo isso, era impossível permanecer no local, pois minha cabeça ficava muito pesada e eu passava muito mal. Então, era impossível prestar atenção em alguma coisa, a não ser em mim. Eu pensava que era alguma coisa do mal que estava em mim. No momento das orações, eu entrava em desespero. Hoje, sei que era por causa do barulho e das muitas pessoas mexendo as mãos e até mesmo batendo os pés perto de mim. Tenho hipersensibilidade ao barulho de várias pessoas falando ao mesmo tempo, como uma praça de alimentação no shopping. Algumas dicas para quem tem criança ou adolescentes autistas com hipersensibilidade que gostam de frequentar locais religiosos, pois como alguns não conseguem entender nem explicar o que estão sentindo, vale a pena seguir a seguinte estratégia. E aí ela pontua, né? Ela se sentia mal e aí ela achava que era algo espiritual, né? E deu para entender. Aí ela, para ajudar os pique-ruxo, né? Os pais, as mães que estão assistindo a gente, ela dá algumas dicas. Primeiro, aconselha procurar um local mais tranquilo, que não tenha tanto barulho. Talvez uma instituição mais tradicional. Também pode-se tentar usar um abafador de ruídos para a sensibilidade auditiva. Óculos escuros podem ajudar se a pessoa tiver sensibilidade às luzes.
À noite, minha sensibilidade piora, pois os locais são todos iluminados artificialmente. Sim. Sentar nos últimos bancos, pois com a sensibilidade vestibular, podemos entrar em pânico se estivermos sentados na frente ou no meio de muitos. A parede ou a porta dos fundos dá alguma segurança. Alguns autistas têm dificuldade em ficar parado e sentado, pois por isso que eles se movimentam, alguns, né? Então, Sim. ou eles levantam e andam mesmo, né, gente? A gente sabe que eles andam. O local precisa estar arejado, né? Ela dá essa dica. Não consigo ficar 1 minuto em um local muito quente. Os neurotípicos apenas suam. Autistas entram em pânico. E se mesmo com tudo isso, a criança ficar nervosa ou quieta demais com expressão de sofrimento, que era o caso dela, Sim. pode ter certeza que algo ainda está incomodando. Eu aconselho a deixá-la em casa, né? Se não tiver essa acessibilidade. Aí ela dá ela diz que hoje não frequento nenhum local. Após muitos anos estudando a Bíblia e tradição em casa, que era o hiperfoco dela, Olha que ela era legal, tá vendo? focada na Bíblia e orando para conseguir ser religiosa e me sentindo culpada por não conseguir. Alguns irmãos, mesmo sem entender a minha história, me cobravam quando me encontravam na rua e diziam que se eu não fosse à igreja, eu iria para o inferno. Oh, meu Hoje, Deus. tenho um motivo e me conformei, que é melhor ficar em casa em paz do que me forçar a ir a algum lugar e ter crises. Eu concordo com ela, é melhor, mas se ela se sentia bem em ter a sua fé, em estudar a Bíblia, né, Sim. que ela possa também ver a inclusão como uma chance de voltar, uma chance de Uhum. retomar, né, Silene? E Porque esses conselhos que ela dá é exatamente o que eu faço com o Léo. Quando eu vejo que ele não tá bem, eu saio com ele, o pessoal me ajuda. Sento no fundo, perto da porta de saída com ele. Nunca fico na frente nem no meio. Então, são todas dicas muito boas que ajudam muito, né? E essa coisa da cobrança é o que eu tenho falado muito na igreja, onde eu vou com pastores, com as esposas da igreja, né? O que nós falamos muito dessa cobrança, né? A pessoa com autista não vai aguentar estar lá na igreja em todos os cultos, e a gente tem que ter essa compreensão, né? tem, né, Ci? A própria família às vezes se sobrecarrega também. É a Sim, verdade. muito. O, o, o comentário do Igor chegou aqui. O Igor, ele frequentou a igreja até os 18 anos. E aí ele traz aqui para você um pouquinho da história dele. Então ele começa dizendo: o problema não é a fé de cada um, mas o dogma da igreja, que muitas vezes nem é da religião em si, mas da igreja. Eu sei, voltando à língua de origem, aos textos bíblicos. A Bíblia não condena a homossexualidade nem a transexualidade. Já foi meu hiperfoco, estudei muito isso. Eu acompanho a reverenda Alexia Salvador. Você conhece a Alexia, Cir? Eu vou fazer uma live com ela dia 20 de Não. julho. A Alexia Salvador, a gente vai falar sobre essa questão do transgênero na igreja. Não na igreja em si, da inclusão geral, é que ela é uma mulher trans. Uhum. Admiro o trabalho dela, mesmo me considerando ateu. Essa é a fala do Igor. Você vê nas duas falas dos dois autistas adultos que em algum momento eles hiperfocaram na Bíblia. Então, Uhum. não é uma questão de desconhecimento técnico, porque a gente sabe que o autista, quando se dispõe a estudar algo, Sim. ele é exímio naquilo. Então, vamos continuar aqui. O problema é que, devido ao autista ter dificuldade de entender as coisas de forma não literal, faz com que, quando um pastor, um ancião, ministro, reverendo, exorta sobre o pecado e sobre o inferno, deixando a fé dele de lado e passando a ser apenas um formador de opinião dogmática, ele gera um sofrimento enorme no autista. Eu já comentei isso aqui com você, a gente estava falando sobre como a informação deve ser passada. Ou Sim. se
Por Eu quê? tenho um caso aqui, eu vou aproveitar esse gancho do Igor. Eu tenho um caso aqui em que um menino autista, um adolescente autista cristão, ele estava em profundo sofrimento a respeito de pecado. O pensamento rígido dele fez com que ele criasse um patamar de moralidade tão elevado que somente Deus era ali perfeito, e aí ele estava sofrendo para chegar ali, né? E exigiu muita terapia, muito trabalho. É por isso que eu estou te falando que a gente tem alguma Sim, experiência com a igreja, porque não tem relação com a igreja em si, mas como a forma como a informação é passada. sim. E você Eu vê acho que que o não é Igor, igreja, né? São algumas pessoas que pregam sim, e não conseguem interpretar direito a Bíblia e prega aquilo que tá achando. E aí vai também muito, o autista tá sentado ali, ele vai interpretando da maneira dele, e às vezes ele não consegue. Aí também é importante essas pessoas que estão pregando, pastor, seja quem for, ter esse contato direto do autista poder chegar e perguntar o que você quis dizer, o que foi, né? Como meu marido, como pastor. Qualquer pessoa da igreja tem contato direto com ele e abertura para perguntar o que foi, o que você quis dizer, né? Eu não entendi, ou tirar alguma dúvida, ou até mesmo discordar de alguma coisa. Então, acho que falta isso, né? Entender também. como o autista, a cabeça de um autista um pouco mais velho, como que funciona isso para ele, né? Essa coisa do É, literal. é por isso que eu insisto de que a buscar capacitação profissional é uma grande estratégia, uma grande saída para a inclusão dentro da igreja. Então, ele fala, né, o sofrimento enorme para o autista, em todas as crianças, mas principalmente no autista, que entende aquilo de maneira literal, entende? É mais pesado para a criança autista lidar com esse tipo de temática. Por isso, a Mas minha opinião pessoal. a criança na igreja, ela não aprende a Bíblia como um adulto, tudo literal. A gente ensina histórias, explica o porquê que Jesus estava falando aquela história, mas a gente foca na história para a criança, entendeu? De uma forma bem lúdica, pedagógica. Então é diferente de como se prega a Bíblia para um adulto, pregando para uma criança. Então, para uma criança autista entender a Bíblia não é tão difícil. Entender as parábolas de Jesus também não é tão difícil, porque a gente ensina de uma maneira muito lúdica, como, você está contando a história do Chapeuzinho Vermelho. Bom, hoje eu vou Uhum, contar para você a história de um com pães e três travou. peixinhos. Então você vai mostrar os peixinhos, aquela coisa lúdica de mostrar figura, bonequinho, levar um peixinho. Eu já levei aquário para a igreja para mostrar isso, já levei tartaruga. Entendeu? Então é muito lúdico. Então a criança hoje, mesmo até um autista, claro que ele não vai entender a história como as outras crianças entendem, tem que ser bem menor para ele, né? Ele faz aqui várias. O Igor, talvez a Igreja Congregação Cristã seja diferente. Eu nunca fui, então É eu bem não sei diferente, como é a é mais liturgia focado no dele. adulto. Eu não os conheço. Bom, aí ele dá a opinião pessoal dele de que crianças não frequentem igreja ou qualquer templo religioso. Isso porque, para lidar com assuntos como morte, vida e o que acontece depois da morte, tem que existir toda uma didática, como você estava aí explicando o que E você expliquei. Inclusive, para mostrar que ninguém tem certeza absoluta do que acontece, o que é verdade. O máximo que as pessoas têm é fé. Essa coisa da fé é muito interessante para o autista também. Se a gente for pensar bem, ter fé é um desafio para eles, porque a fé é algo que a gente tem para e criança basicamente em si já é um desafio a fé. Você explicar para uma criança o que é fé é um desafio. E como você explica para uma criança o que é fé, você pode explicar para um autista de uma maneira lúdica, de uma maneira muito simples, né? Então eu tenho fé, eu acredito. Você acendeu a luz porque você acredita que a energia elétrica vai chegar lá e vai acender. Não é isso? A fé em Deus é a mesma coisa. Você acredita que Ele está aqui.
que ele está ali, né? Você não pode ver. Então, assim como você ensina uma criança sobre a fé e sobre Deus que ela não vê, que a criança também é muito concreto, né? Você ensina um autista de uma maneira muito simples. Eu acho que a igreja tem evoluído muito nisso, o trabalho com as crianças evolui muito. E tem muita gente formada dentro da igreja hoje, né? Isso é Que bacana, né? antigamente a psicologia era pecado, tudo era pecado, né? Hoje não. Meu marido é pastor e é psicólogo. E tem muitos pastores Isso é hoje bacana. né, que são psicólogos. A igreja mudou. Graças a A Deus igreja está mudou. mudando. Né? Não é Deus que mudou, somos nós, igreja, as pessoas. As pessoas. Deus não tem nada a ver com a nossa ignorância, né? Então as pessoas relacionam muito a igreja a Deus, não é Deus, são as pessoas que erram. Assim como um padre, um pai de santo pode errar, um pastor, um dirigente pode errar também, né? E errou muito, erramos muito como igreja, mas estamos consertando nossos erros e eu tenho certeza, eu tenho fé que daqui para frente, porque eu estou trabalhando nisso, né? Eu estou agindo para isso e já tenho visto mudanças e creio que as mudanças vão ser muito grandes daqui para frente, né? A gente tem muita gente boa na igreja hoje, formada, com uma formação, se dedicando ao trabalho com a pessoa com deficiência na igreja. Então, Isso eu é tenho muito bacana. certeza que tudo isso vai mudar e daqui para frente a gente não vai ter tantos depoimentos ruins a respeito de tudo isso. Porque eu, É além do meu marido ser característica. pastor, eu sou mãe de autista, né? Então eu me sinto acolhida na igreja com meu filho, aonde eu vou. Nas igrejas que eu vou, meu filho é acolhido, tendo crise, chorando porque quer alguma coisa, e ele é acolhido. Então, assim, eu não falo só como esposa de um pastor, né? Eu falo como mãe de autista. E às vezes na igreja eu sou esposa do pastor, e às vezes eu sou mãe de um autista que tá chorando, que tá gritando, que tá tendo uma crise, e eles me acolhem. Sim. Ele vai dar a opinião pessoal dele, e aí, quando o Igor se põe, ele não tem como tirar a questão LGBT do discurso dele, porque é a questão que ele mais pontua, estuda e se dedica, mas ele fala sobre como ele enxerga a fé, e eu achei interessante. Ó, eu enxergo a fé como reconhecer a sua pequenez diante de uma força maior, ter certeza da morte, seja essa força a própria vida, ou um Deus maior, seja qual Deus for. Ou seja, quando você condena alguém ao inferno em vida, você está largando a sua fé. Pode ser. Porque ele teve uma experiência muito ruim, né? Então, assim, É, não dá para a gente falar que essa experiência dele é o todo da igreja, né? Essa foi uma experiência dele, né? Hoje a igreja já não fala. Quando eu era pequena, eu sou evangélica praticamente desde que nasci, né? Lógico, depois eu tomei a minha decisão por seguir realmente a Cristo. Mas antigamente a igreja tudo era você vai para o inferno, você vai para o inferno. Hoje em dia a igreja já não é. São poucas igrejas que estão assim, tudo mandando para o inferno, tudo, sabe? Então, isso mudou muito também na igreja. O mundo mudou e a igreja também mudou. Não que ela está deixando a sua fé, mas ela está entendendo que existem outras maneiras de se pregar, de se falar de Cristo, de se pregar a salvação em Cristo Jesus, né? Então, graças a Deus, tudo isso está mudando. Nós, assim como a escola, se você for falar da escola, as mães vão querer malhar, vão querer derrubar a escola, vão querer enforcar os professores. E a igreja também cometeu muitos erros, como a escola ainda comete, né? E ainda cometemos erros. Mas está mudando, assim como a escola está tendo que se adaptar, a sociedade está tendo que se adaptar. Se você vai no shopping, você vê um cadeirante, você não vai ficar olhando e seguindo aquele cadeirante. As pessoas estão aprendendo de uma maneira geral como se comportar diante das deficiências. E a igreja também está tentando aprender como fazer isso, né? E tem muita gente boa trabalhando para isso e eu sou uma delas. isso aí, Sirlene. Eu acredito na sua fala, pouquíssimo tempo atrás, nasci numa família evangélica também, e a minha irmã tinha crises convulsivas.
E não era raro alguém chegar e dizer que era uma possessão Eu demoníaca. imagino. E aí os pais, o meu pai e a minha mãe, lógico que ficavam muito tristes. E depois que ela cresceu e começou a entender essa fala, ela se magoou muito. Ela também é uma Imagino. pessoa que tem uma história triste com a igreja. E não é raro a gente ouvir, mas é o que você está falando. Aí é uma questão dos seres humanos, gente. Sim, Quando é. eu saí da igreja, eu era muito nova, eu tinha 17 anos. E aí, quando eu fiquei doente, aos 25, eu fui diagnosticada com lúpus, eu tive pessoas que disseram que eu estava sendo castigada por causa dessa minha escolha. Então, por isso que eu estava doente e tinha Uhum. lúpus, porque Deus estava me castigando, porque eu não ia à igreja. E aí você, dependendo do momento da vida que você tá, se você tá mais sensível, se você tá mais Uhum. magoado, aquilo entra em você e aquilo te rasga, né? Verdade. Te rasga, porque você começa a pensar, nossa, mas será que Deus faria isso? Deus me Uhum. castigaria com uma doença tão horrível como essa, né? Uhum. É, por outro lado, eu tive aquele time de pessoas que olharam para mim e falaram, Amanda, não, Deus é amor, né? Uhum. Deus não castiga, né? Deus, ele te ama e você tem livre-arbítrio, você pode fazer as suas escolhas, Sim. né? E hoje a gente vê pela Não sua vai continuar te fala, amando do mesmo jeito. e eu poderia estar doente, mesmo que estivesse na igreja, eu poderia ter lupus, Sim. né? Uhum. Mas isso que você traz hoje é muito importante para crentes e não crentes. E eu digo crente no sentido de crer em algo, Uhum. né? Porque a mudança ela é gradativa, ela vem conforme a informação, e a informação de Sim. qualidade é dada, né? Uhum. E assim como você contou, que a escola está mudando, as empresas, nós fizemos uma live sobre empregos aqui, sobre o que está no mercado de trabalho. As empresas estão mudando, a Sim. igreja também está mudando. Uhum. Estamos E todos um no mesmo exemplo, barco, né? e um outro exemplo, né, que eu dei uma pesquisada, a Igreja Batista da Água Branca, acho que é Ibabe, que ela chama Igreja Batista da Água Branca, tem sido uma referência, né, aqui na minha pesquisa, né, que eu fiz, em inclusão, proporcionando aí uma igreja com profissionais, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, assim, eles se organizaram, né, para promover uma inclusão bacana na igreja. Eu não conheço a igreja, vou até dar mais Uhum. uma pesquisada. Se eu não Legal me engano, também. ela fica em São Paulo, vale até uma visita quando voltarem, né? Porque eu fiquei Uhum. bastante interessada no trabalho deles. A Igreja Batista da Água Branca tem sido uma referência em inclusão. E isso é muito importante de trazer, né, para a comunidade cristã, crente e não crente, que é preciso que todos nós conheçamos o autismo, Sim. vamos conversar, vamos falar, Uhum. vamos trazer informação, porque incluir, como você mesma disse, é um ato que nós temos que fazer. Quem Uhum. colocou o aleijado no telhado? Quem desceu o Uhum. aleijado até Jesus? Uhum. Né? Foi quem? Foi aquele que não possuía uma limitação, foi aquele que não possuía Sim. uma deficiência. Então, a acessibilidade passa só por nós, é Verdade. nossa responsabilidade. Então, às vezes eu Uhum. vejo pessoas bem despreocupadas ainda, né, com Uhum. isso. Isso é muito Tem triste. muito Mas nós ainda. estamos aqui para falar, para fazer Uhum. live, Isso mesmo. para fazer vídeo, live de quase 1h30 já, Tá Silene. vendo? Olha aí. Eu faço E o bastante live também, falo e as pessoas evangélicas acompanham muito a minha história, né, do meu marido e dos meus filhos com essa questão do autismo. Então, assim, a gente tá mesmo tentando inculcar isso na cabeça de todo mundo, né? Como e você tá fazendo.
esse é o processo, né? É a fala, é o convencimento, né? Que vai gerar aí esse sentimento. Graças a Deus vocês encontraram esse local, né? Que acolheu. Vocês acolhem outras pessoas hoje, né? E eu tenho certeza que, apesar das duras histórias, eu mesma tenho uma história muito triste com a igreja, eu acredito na sua fala. A sua fala me inspira fé de que as coisas estão mudando, de que as coisas estão caminhando, né? E é isso que é legal, é isso que é assim que tem que ser, né? Eu Verdade. espero realmente que assim como Deus despertou isso em você e no seu marido, ele possa despertar em outros líderes religiosos de todas as religiões, para que realmente a gente viva aí um processo de inclusão social completo. Isso mesmo. Silene, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, que a gente vai conversar aqui até amanhã. Eu te agradeço muito por você ter aceitado o convite, foi uma live maravilhosa, muito bem assistida, aí tivemos vários picos de audiência. Que Vamos ver bom. depois quantas visualizações. E depois a gente vai respondendo o pessoal, porque A gente vai ver nos comentários, né? E é isso, eu acho que, né, a igreja errou muito, mas estamos tentando consertar, estamos, né, em processo de mudança, de fazer inclusão de verdade, de entender, né, o que a ciência diz a respeito da deficiência e o que Deus quer que a gente faça com isso, né, com esse conhecimento, unir isso e tornar a vida da pessoa com deficiência melhor aonde ela for e principalmente dentro da igreja, né? Então nós estamos tentando levar conhecimento, esclarecer e através da evolução e das dificuldades do nosso filho, as pessoas têm um exemplo bem claro do que é o autismo e do que elas podem fazer, e a gente está sempre disposto a ajudar de alguma forma quando a gente não consegue, né? Eu tenho também sempre o apoio da clínica que o meu filho vai, a Fisioped, são profissionais maravilhosos, né? E, inclusive, quarta-feira que vem vou fazer uma live também com a dona da clínica, Noélia, vai ser muito bom. Então, assim, a gente tem, né, um respaldo muito bacana agora com você, né, Amanda, também vou sugar aí, né? Bora, estamos disponíveis. Né? Então, a gente, assim, e são caminhos que Deus vai nos levando e que a gente nem imaginava, né, que a gente ia entrar nesse mundo. E a gente só podia entrar nesse mundo se a gente tivesse um filho autista e Deus nos deu esse presente. É um presente, não é uma maldição, não é um pecado, não é um presente de Deus para nós, porque a gente aprende com ele a cada dia. Meu marido fala assim que ele é nosso supervisor de mestrado e doutorado em autismo. Ele é nosso professor doutor nesse processo aí. E a gente aprende com ele a cada dia e as pessoas ao nosso redor também aprendem. A gente aprende com ele e procura ensinar para que o mundo seja melhor, para que a gente chega na igreja e a gente vê um cadeirante, a gente vê um surdo, vê um cego, né? E ver essas pessoas não só na igreja, mas em todos os lugares que elas tenham acesso de entrar, né? Isso me emociona muito, porque é um amor muito grande que Deus colocou no meu coração com relação a essas pessoas, né? Então, é isso que a gente quer, que elas possam entrar e sair aonde elas quiserem, que elas possam entrar e sair felizes. É isso que eu tenho frisado. Tanto na escola, como na igreja, em casa, com a família, aonde elas forem, que elas entrem e saem felizes. Acho que, né, o maior objetivo de todos nós, né, é esse, a felicidade das pessoas com deficiência. Que eles sejam aceitos, que eles sejam acolhidos e que eles se tornem pessoas felizes. Eu acho que é isso. Silene, muito obrigada. Eu que Muito obrigada agradeço.
coração, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, tudo, tudo, da sua emoção, da sua história, tudo. Obrigada por ter conversado comigo, por ter aceitado esse convite. Eu me sinto honrada. E para quem for assistir essa live de novo, eu tenho certeza que você, mais do que ninguém, sabe que Deus tem um propósito, né? Uhum. Então, eu agradeço de todo o coração e agradeço vocês que assistiram. Beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo. Peço perdão ao Igor, não consegui te ler inteiro, mas você vai deixar aí as suas explicações, a gente vai conversando com você. Agradeço o depoimento da primeira autista com quem eu conversei, do primeiro depoimento que ela traz aí as dicas para as mãezinhas. E, gente, obrigada por ter acompanhado esse tempão. Silene, um beijo no seu coração. Beijo, espero obrigada que não seja a última vez. E felicidade para todos. Para nós.